Olá, meu nome é Natália, sou PCNP dos anos iniciais, na diretoria de ensino SUM. Meu nome é Cláudia, estou como PCNP dos anos iniciais, também no núcleo pedagógico. Meu nome é Aline, também sou PCNP dos anos iniciais na diretoria de ensino Sul 1. Nossa TPC de hoje vai ser a primeira dentre muitas outras que faremos para todos os professores da diretoria de ensino SUM. Antes de iniciar a nossa formação de hoje, a gente vai deixar aqui alguns combinados, né? Então, um combinado que a gente tem é desconecte-se para conectar. Então, deixa de lado um pouquinho o WhatsApp, o Facebook, tenta se conectar aqui na nossa formação, tá? Objetivos da nossa reunião: alinhar o trabalho pedagógico das unidades escolares, rever o documento orientador para dar suporte às ações dos professores, socializar boas atividades propostas aos estudantes, atendendo às habilidades constantes no documento orientador, refletir sobre o modo como olhar para os resultados das avaliações aplicadas à distância. Conteúdos: calendário reorganizado pela SEDUC, documento orientador, habilidades para o primeiro bimestre, documento orientador, e AP, avaliação da aprendizagem em processo, 26ª edição, primeiro bimestre. Bom, como é de costume, nós sempre começamos as formações com uma leitura. Geralmente a gente apresenta um livro, um poema, uma fábula. Nós trouxemos aqui, para eximir o tempo, uma frase do Mário Sérgio Cortella, que muita gente conhece, porque ele é um professor, ele é um educador, ele dá muita palestra sobre educação, e ele tem toda uma trajetória também que é muito conhecida pelos professores. A frase que ele traz é que mudar é complicado. E nós vamos pegar só esse trecho. Toda mudança que acontece no nosso cotidiano, seja lá em qual aspecto da nossa vida, é complicado. O que nós não podemos é permanecer acomodado. Então, quem acomoda, geralmente ele fica no mesmo ponto e não consegue ver avanços, inovações. Então, nós trouxemos essa frase porque tem muito a ver com aquilo que nós estamos vivendo hoje, que é a questão da mudança, seja ela por ficar em casa, com a família, na parte pedagógica, seja lá onde for, essas mudanças têm ocorrido de forma significativa para o nosso cotidiano. Então, essa reflexão vem muito de encontro com aquilo que nós vamos falar hoje e a seguir em outras ATPCs. Vamos continuar com a nossa formação. Nós trouxemos aí um pouco do Mário Sérgio Cortella, que vocês podem ler futuramente, como eu já falei, de toda a sua trajetória educacional. Tá bom? Seguindo. Nós vamos começar agora a falar um pouquinho a respeito das ATPCs. Depois do replanejamento, né, da reunião do replanejamento, a nossa carga horária das ATPCs, ela teve algumas modificações. A primeira modificação foi, antes vocês tinham uma reunião, tinham as formações apenas com um PC da unidade escolar. Agora, além do professor coordenador ministrar as formações para os professores, agora tanto a EFAP, né, que é pelo Centro de Mídias, quanto nós, da diretoria de ensino, nós PCNPs, também faremos a formação para vocês. A ATPC da diretoria de ensino, ela vai acontecer, né, através do teletrabalho. Então, todas as formações que forem ministradas pela diretoria de ensino, elas serão ministradas à distância, ou através do Teams, ou através do Hangout, como o coordenador de vocês definiram aí na unidade escolar. Então, a gente deixa bem claro que todas as formações, elas devem ser feitas através de teletrabalho.
não é recomendado nesse momento nenhuma formação presencial na unidade escolar. Então, não é para haver a TPC na unidade escolar, e sim através das mídias. Os professores que não tiverem acesso à internet, celular compatível, eles deverão entrar em contato com a gestão da unidade escolar e ter à sua disposição computadores da própria unidade para poder acompanhar essas formações. Lembrando que se o professor optar por essa opção de utilizar o computador da unidade escolar, ele tem que se dirigir à unidade escolar no horário que a gestão agendou e disponibilizou o computador para ele, utilizar essa ferramenta na própria unidade escolar e seguir todas as normas de segurança previstas da OMS, seguindo o protocolo da Covid-19. Toda a TPC ela vai ter um controle de frequência através de um formulário do Google. Então, toda vez que o coordenador for passar para vocês alguma formação relacionada à diretoria de ensino, vocês receberão um link para apontar a presença de vocês nessa ATPC através desse formulário. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o replanejamento do calendário de 2020, como ele estava organizado e qual é a nossa organização agora após as orientações da Secretaria. No calendário atual que nós temos, algumas mudanças elas aconteceram comparado ao que foi planejado, do que havia sido planejado no início de 2020. Todo o começo dessas mudanças, foi, no primeiro momento, a suspensão gradual das aulas, tá? Que foi do dia 16 ao dia 23, devido à Covid-19, houve uma suspensão gradual de todas as aulas na nossa rede estadual. Aí, logo em seguida da suspensão, teve o período de recesso de 15 dias, em seguida, já iniciou as férias que ocorreram do dia 4 ao dia 20 de abril. E o período de aulas, ela se iniciou no dia 27, né? E agora o bimestre, com algumas mudanças, algumas alterações, o primeiro bimestre ele fechará no dia 29 de maio. Haverá também, um pouco antes disso, num curto espaço de tempo, também a semana de estudos intensivos. Algumas datas importantes. O final do primeiro bimestre vai ser no dia 29/5 de 2020. Conselho de classe e série acontecerá até o dia 2 de junho de 2020. Semana de estudos intensivos, ela ocorrerá do dia 25 a 29 de maio. A N3, né, o MMR nas escolas, ocorrerá do dia 8 a 12 de junho. E a sondagem, ela vai acontecer no retorno às aulas presenciais. Atividades. Como que aconteceram as atividades antes do replanejamento? Né? As atividades, como que as escolas elas se organizaram, como os professores, os coordenadores, como todo mundo se mobilizou para poder fazer com que os alunos, os estudantes tivessem, né, fosse garantido que eles tivessem as atividades. Tendo visto um novo cenário em que nos encontramos enquanto profissionais da educação, como foi pensado no primeiro momento as atividades propostas aos estudantes? Então, conversando com os coordenadores, com muitos professores, alguns, no primeiro momento, só disponibilizaram atividades impressas, né, e alguns cadernos disponibilizados pelas escolas. Outros, em seguida, ao mesmo tempo que disponibilizaram os materiais, também forneceram aos alunos, já pegaram o contato dos alunos, dos pais, de alguns alunos que já tinham, né, celular, contato pelo WhatsApp. Muitas escolas, grande maioria, além do WhatsApp, também utilizaram Facebook, algumas Instagram. Algumas já conseguiram, no primeiro momento, usar o Classroom.
E assim todo mundo conversando, uma escola conversando com a outra, diante de várias reuniões, e entrando em contato com as famílias dos alunos e com os próprios alunos, as escolas foram se adaptando da melhor maneira possível para poder atender a maioria dos alunos, né? De uma forma geral, que conseguiram chegar praticamente em todos os estudantes, mesmo não sendo por rede, pelas ferramentas digitais, de algum modo, esses professores, em algum momento, conseguiram contato com os alunos. Atividades, né, após o replanejamento. Então, como que é depois do replanejamento, da reunião, das conversas com o secretário, com o pessoal do centro de mídias, mais a secretaria, como que aconteceu? As atividades disponibilizadas nos materiais propostos devem atender às necessidades dos estudantes, pensando na possibilidade de realizarem essas com autonomia. Então, o que foi feito? Após o replanejamento, foi disponibilizado os materiais que os alunos já utilizam no seu dia a dia, no cotidiano, na escola. Houve uma reorganização, uma organização de todas as escolas, pelos diretores, pelos professores, para que os pais, os alunos, retirassem nas unidades escolares os materiais impressos, ler e escrever, EMAI, PNLD, e além desse material que já tinha na escola, os materiais complementares, que os materiais complementares que foram os gibis, né? Os gibis e o Aprender Sempre, né? O Aprender Sempre, lembrando, gente, que esse material disponibilizado agora, após o replanejamento do Aprender Sempre, ele não é aquele Aprender Sempre que nós utilizamos o ano passado como atividades complementares lá em 2019. Esse Aprender Sempre, que foi disponibilizado pela Secretaria após o replanejamento de 2020, esse é um outro material que complementa as atividades a serem realizadas à distância, agora nesse momento que nós estamos vivendo. As atividades selecionadas atendem às habilidades estruturantes. O que são essas habilidades estruturantes? Se a gente pegar lá o documento orientador, são as habilidades propostas pela Secretaria para que elas sejam trabalhadas agora, nesse momento, agora no primeiro bimestre. Então, eu pego o material, os materiais impressos, os materiais disponibilizados para esse momento e as orientações da Secretaria, então eu consigo verificar lá no documento orientador quais são essas habilidades estruturantes para trabalhar agora nesse primeiro bimestre. E Natália, que a gente colocou aqui o link das habilidades, sim. Então os coordenadores com certeza já disponibilizaram para vocês, mas ainda quem por algum motivo perdeu esse link, essas habilidades estão disponíveis então aqui no PowerPoint, ok? Então, o que facilita bastante para vocês a localização do ano que vocês estão, o componente curricular que você quer, se é história, se é geografia, se é ciência, educação física, arte, língua portuguesa e matemática. Todas as habilidades do primeiro ao quinto ano em português e matemática é o que o material está disponível no Aprender Sempre, mas existem outras habilidades que podem complementar essas que estão previstas em língua portuguesa e matemática. Só complementando, Cláudia, quem precisar dos materiais, né, que não tiver acesso ou não tiver tido contato com esse material, todos eles estão disponíveis no site da Diretoria de Ensino, tanto Aprender Sempre quanto os guias do EMAI, do Ler e Escrever. A gente também deixou disponível no PPT para vocês o link para acesso a esses materiais. Então, seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho pedagógico nas unidades escolares. Nessa questão do trabalho pedagógico, muita gente já ouviu o coordenador falar, nós só vamos retomar algumas questões para que fique claro para o professor
o que a Secretaria da Educação e a Diretoria de Ensino têm elaborado, organizado para que o trabalho pedagógico siga nas escolas. Pode seguir, Aline. Então, o que nós temos aqui? Um planejamento, né, de procedimentos para os estudantes que não contam com dispositivos eletrônicos. Então, para esses alunos foram disponibilizados, como a Natália já falou, os guias do Ler, Escrever e EMAI, que eles podem estar desenvolvendo essas atividades, e as escolas, algumas disponibilizaram também alguns materiais impressos e a retirada desses roteiros de estudo. Então, caso o aluno entre em contato com a unidade escolar e ele não tenha acesso a nenhum tipo de mídia, ele pode retirar na unidade escolar, sempre respeitando as normas da Secretaria, né, da Saúde, quanto ao distanciamento e os equipamentos de segurança para a retirada desse material. O acompanhamento e o monitoramento dos alunos, né, as aulas do Centro de Mídias. Então, a gente tem alguns canais disponíveis para esses alunos que têm algum acesso, fazer o acompanhamento e esse monitoramento. Então, isso quem deve fazer é o professor. Ele deve acompanhar as aulas no Centro de Mídias e tentar algum meio de contato para ver se os seus alunos, se sua turma está acompanhando essas aulas. Então, só lembrando aqui, por onde ele pode acompanhar essas aulas? Pelo próprio aplicativo do Centro de Mídias, pelo YouTube do Centro de Mídias, as aulas ficam disponíveis lá, caso ele não tenha conseguido assistir no horário, pelo Facebook, ou pela televisão nos canais disponíveis da Univesp, no caso dos anos iniciais. Então, o que o professor ele deve garantir, né? Ele deve fazer esse acompanhamento e monitoramento desses alunos e deve garantir o arquivamento de todos os documentos que possam comprovar a realização das atividades desses estudantes. Então, se o aluno te mandou uma atividade realizada, preenchida via WhatsApp, via Facebook ou qualquer meio digital que vocês estejam utilizando, você deve garantir o arquivamento desse material, porque esses documentos, eles serão utilizados posteriormente, né, para comprovar a realização dessas atividades. O planejamento por parte do professor de um roteiro de estudos à distância, que deve ser analisado e acompanhado pelas equipes gestoras. Então, isso o PC já deve ter passado para a maioria de vocês, né? Que no caso do EFAI é a realização da rotina, onde devem constar todo o roteiro de estudos desse aluno durante a semana e deve ser enviado para a equipe gestora, no caso para o PC, para ele fazer esse acompanhamento do que está sendo ministrado, o que está sendo solicitado para esses estudantes durante a semana. Então, não esqueçam de elaborar o roteiro de estudos à distância e encaminhar para o seu PC. O ajuste das plataformas digitais, com orientações claras para os pais responsáveis, também estão previstas no documento orientador. Para quem quiser dar uma olhadinha, as plataformas elas estão a todo momento sendo ajustadas. Então, cada hora que a gente conversa com vocês, a gente tem uma ferramenta nova. Não que isso seja obrigatório vocês usarem, a gente dá como exemplo, como sugestão. Então, não precisa parar de utilizar as plataformas que vocês já estavam utilizando e usar as que a gente está sugerindo. Elas são algo a mais que vocês podem complementar o trabalho que já está sendo feito. Então, lá no documento orientador, ele dá uma sugestão de 2 plataformas, que é o Classroom, pelo Google, pela plataforma do Google, e o Microsoft Teams, que é pela plataforma da Microsoft. Quem quiser pode dar uma olhadinha, a gente colocou aí, está na página 15. Então, a frequência, né, do professor também. O professor tem que controlar a frequência desses estudantes, como eu já havia falado anteriormente, né? Então, tenta uma comunicação com a sua turma. Tenta fazer um grupo no WhatsApp, no Facebook, no blog, e acompanha da melhor maneira que você conseguir esses estudantes durante a realização dessas atividades. Então, a entrega dessas atividades e a participação no Centro de Mídias e as plataformas, né, que vocês estão utilizando, como eu falei, podem ser o WhatsApp, Facebook, blog, Classroom ou alguma outra plataforma que vocês já utilizam. O importante é vocês manterem
esse contato com o estudante, para vocês terem um controle de quem está conseguindo acompanhar as aulas, quem não está conseguindo. Já a frequência de vocês, ela vai ser verificada pela equipe gestora diante da entrega e a implementação dos roteiros de estudos, como eu já havia falado. Vocês montam a rotina, desenvolvem essa rotina, encaminha para o seu coordenador com a sua identificação, a identificação da sua turma, tudo direitinho para contar com a sua frequência, de que você está realizando o acompanhamento e o desenvolvimento dessas atividades dos seus alunos. Então, é necessário que as equipes gestoras e o corpo docente das escolas, né, se adaptem para o cumprimento das demandas pedagógicas. A gente sabe que, por ser tudo novo, por estar mudando tudo repentinamente, a todo momento a gente tem que se adaptando às novas ferramentas, a novos meios de comunicação, para a gente conseguir dar conta do cumprimento das nossas demandas pedagógicas. Então, no caso do professor, não esqueçam de fazer os seus documentos orientadores e preencher os formulários de frequência nas ATPCs, nas formações realizadas pelos professores, ou quem conseguiu acompanhamento pelo Centro de Mídias também. Então, eu vou falar para vocês agora um pouquinho sobre algumas ferramentas para a realização dessas atividades. Como eu falei, são algumas sugestões. Então, alguns professores, eles têm dificuldade em acesso a algumas ferramentas, né? Então, para a realização dessa atividade, a equipe gestora pode utilizar diversas ferramentas de comunicação, como eu já havia falado antes, WhatsApp, Facebook, blogs, o Classroom e várias outras ferramentas que vocês já utilizam. A Secretaria disponibilizou para os professores também o Microsoft Teams, onde é possível fazer reuniões, publicar documentos, o Google Hangout, que através do Meet você consegue também fazer reuniões online, e o Google ele também tem diversas outras ferramentas que vocês podem utilizar. Uma dúvida muito frequente que os professores têm é como eu acesso essas ferramentas, né? Ambas as ferramentas, elas podem ser acessadas pelo seu e-mail institucional, que é disponibilizado na SEDUC. Então, muitos professores perguntam, nossa, mas eu nunca tive acesso, eu não sei qual é o e-mail institucional, eu não sei como acessar. Então, um ponto importante aqui é assim, toda vez que vocês recebem algum formulário da escola ou da diretoria para responder, esse formulário ele é gerado pelo Google. Então, vocês precisam logar com o seu e-mail institucional do Google para conseguir ter acesso a esse formulário. Mas eu não sei qual é o e-mail. Então, a gente colocou aqui embaixo qual e-mail você deve utilizar. Caso você não saiba qual é o seu e-mail, é só você entrar no site da Secretaria Escolar Digital e a senha dos seus e-mails vai ser a mesma da sede. Assim que vocês logam na sede, do lado direito da tela, embaixo do seu nome, você vai ver os dois e-mails institucionais, tanto da Microsoft quanto do Google. Então, esses e-mails, eles são bem parecidos. Qual é a diferença? O início dele vai ser o mesmo. O que vai mudar é o final. Então, por exemplo, para acessar todas as ferramentas da Microsoft, o Microsoft Teams, o OneDrive, o Outlook, todas as ferramentas da Microsoft, o professor vai usar o @professor.educacau.sp.gov.br. No caso, o educacau.sp.gov.br, ele é para a área da administração. Então, caso seja coordenador, pessoal da secretaria, então ele usa @educacau. No caso de vocês, professores, @professor.educacau.sp.gov.br. Acessa todas as plataformas da Microsoft. Qual é a senha? A mesma do SED. As ferramentas Google e o Google Hangout, vocês acessam pelo e-mail prof.educacau.sp.gov.br. Lembrando que o início do e-mail é sempre o mesmo, o que muda é o após o arroba. Então, vocês têm que prestar atenção bem no final do seu e-mail.
se ele está com @professor ou @prof. Se eu inverter e colocar o e-mail do Google na plataforma da Microsoft, ele não vai funcionar. Então, fique sempre atento às terminações dos seus e-mails. Então, devido a essas dúvidas que estão surgindo, a SEDUC, ela se propôs a realizar algumas formações sobre essas ferramentas. Então, nas próximas semanas, né, eles se comprometeram a disponibilizar algumas formações referente à utilização dessas ferramentas. Outra sugestão seria o uso do Google Sala de Aula, né, o Classroom. E para acessar o Classroom, na utilização dos e-mails institucionais, ele já altera um pouquinho. Então, você vai usar lá, se você for professor, o seu RG, que na verdade é o seu login, né, do SED, é RG, o número do RG é SP, @prof.educacau. Se você for estudante, o número do RA do estudante, SP@AL, que é de aluno. E se você for o gestor também, o RG, SP@servidor. Então, sempre presta atenção, se você está logando como professor, como estudante ou como gestor. Qual é o seu perfil dentro do SED? Então, vai sempre usar o e-mail que está cadastrado no perfil do SED. Tem dúvida? Entra no SED e dá uma olhadinha lá no cantinho direito da sua tela, embaixo do seu nome, vai ter seus e-mails institucionais lá. Então, a SEDUC informou que está em processo de inserção das turmas, né? Então, dentro da plataforma do Centro de Mídias dos anos iniciais da educação infantil, assim como já está sendo disponibilizado nos anos finais e no médio, vão ter algumas plataformas, né, do Google Class, para você ter esse acompanhamento mais efetivo da sua turma. Então, cada professor vai ter a sua turma lá. E, de novo, somente no e-mail institucional dos professores. Não adianta eu montar uma classe com o meu e-mail pessoal e depois querer migrar a minha turma. Você tem sempre que usar o seu e-mail institucional. Então, esse processo ele está em andamento, as plataformas estão em processo de atualização do sistema, então alguns já estão disponíveis, algumas salas, outras ainda não. Então, a gente tem que aguardar a finalização dessa atualização da plataforma para ter acesso a essa ferramenta. Então, ferramentas para utilização na atividade também. A gente colocou alguns tutoriais de como você utilizar o Microsoft Teams. Eu tenho interesse, eu quero fazer uma videochamada, uma reunião, criar uma equipe, compartilhar uma tela. Como que eu faço isso? Então, a gente disponibilizou para vocês os links de vários tutoriais, caso vocês tenham interesse de usar a plataforma, de como vocês fazem essa utilização da plataforma. Então, está bem explicadinho passo a passo. No link seguinte, a gente consegue visualizar todas as orientações para a utilização do Google Hangout. E, por último, a gente também disponibilizou um documento de um modelo de um plano de aula. Então, todos esses links vão ser disponibilizados para vocês fazerem a consulta e ter essas orientações. Lembrando que, para as próximas semanas, a SEDUC também vai dar algumas orientações referentes às plataformas. A gente vai passar aqui agora para algumas informações importantes. Então, muita gente fez para a gente várias perguntas. Uma das principais, aplicação da AP. Como vai ser a AP, onde a gente vai aplicar, como entregar o material, como o primeiro ano vai fazer a avaliação. Então, essas orientações, elas vão ser enviadas pela SEDUC. A gente está aguardando essas orientações de aplicação, né, que serão enviadas. E assim que a gente tiver essas orientações, a gente encaminha para o coordenador e o coordenador informa para vocês como deve ser feito esse processo. Outra das dúvidas muito grandes foram, como que eu vou aplicar uma AP para o primeiro ano se eu preciso editar listas? Então, a diretoria Sul 1, ela deixou disponíveis para vocês aí alguns links, né, de orientações de aplicação para os alunos. Ele está disponível no YouTube, então nós fizemos uma playlist
de como você deve aplicar essa avaliação, desde o primeiro até o 5º ano. Então, são vídeos onde o próprio aluno pode acessar, clicar lá no vídeo e ir acompanhando as orientações. Então, já tem como ele deve fazer a lista, como ele deve responder questão por questão, passo a passo. Todos os vídeos estão bem detalhadinhos. Vocês podem acessar através do link que está aqui embaixo também. Outro ponto importante, como eu já havia falado, todas as formações vocês precisam fazer para nós o apontamento da presença da TPC da Diretoria Sul 1 e a avaliação da formação. Então, nós deixamos 2 links. Vocês vão entrar no apontamento de presença e preencher o formulário constando que você assistiu esse vídeo, né, que a PC de vocês passou esse vídeo e que vocês tiveram contato com essa formação. E após fazer o apontamento da presença, entra no próximo link e faz a avaliação. Vocês acharam interessante as informações, o que a gente pode melhorar, a nota dos formadores, então vocês vão fazer uma avaliação de toda a formação. Isso para a gente é muito importante porque, com a avaliação de vocês, a gente consegue saber quais são as dúvidas, quais são as necessidades dos professores, que assuntos a gente precisa abordar e quais as dúvidas a gente precisa sanar na próxima orientação. Cláudia, Natália, querem acrescentar alguma coisa? Não, nós agradecemos a participação de todos nessa TPC e estaremos em outros momentos com ações formativas. Obrigada. Passo para a Natália. Complementando o que a Aline acabou de dizer, dúvidas, gente, passa para o coordenador também, né? Vocês vão preencher o link, respondendo como foi, o que vocês acharam da formação, e também mais dúvidas, encaminha para o coordenador passa para nós, tá? E assim, nas próximas formações, nós podemos também abordar o assunto. Obrigada pela participação e até a próxima. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Espero que as informações que a gente tenha apresentado aqui hoje tenham ajudado um pouquinho vocês a baixar um pouquinho a adrenalina, ficarem um pouquinho mais tranquilos, que tenha ajudado a dar um norte na orientação agora desse momento difícil do acompanhamento dos nossos alunos. E espero poder ter ajudado. Contamos com a participação de vocês na nossa avaliação e até a próxima.